Terra estava em volta de um sistema galáctico, que tem uma guerra nos céus, e os maias já sabiam disso. Tudo isso está guardado nas pirâmides do Egito, nas pirâmides maias, todas as pirâmides da Terra. No vídeo de hoje nós vamos conversar com Vânia Temporini, que é especialista no calendário maia e na lei do tempo. Ela vai nos contar tudo sobre essa, que é uma das civilizações mais misteriosas do planeta, que desapareceu daqui de maneira muito misteriosa. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o desaparecimento dos maias, recomendo, porque um faz sentido com o outro, então clique no card. Mas principalmente a Vânia vai contar para nós como nós estamos presos para sempre dentro dessa lei do tempo e como esse calendário criado no ano 850 a.C. ainda faz sentido até o presente momento, ou seja, como nós estamos presos nessa roda do calendário maia. A Vânia Temporini é especialista nisso e ela vai nos contar também sobre o término de um novo ciclo que está prestes a acontecer e o que isso tem a ver com as nossas vidas, como que isso vai nos afetar. Então não pisque nessa entrevista. Vai! Eu gostaria de colocar aqui para a galera sobre o Pacto de Roerich, que começou assim com Nicholas Roerich, que era um cara russo. Esse vídeo tem aqui no meu canal, tá? Se você quiser assistir, você pode assistir. O que esse cara fez? Ele foi numa expedição com a mulher dele, com o filho dele, e aí ele se perdeu, ficou perdido por vários anos. Depois que ele voltou dessa expedição, ele diz que ele teve contato com seres intraterrenos. E a parte louca da história é que depois que ele teve contato com esses seres intraterrenos, depois que ele voltou de lá, ele, e juntamente com várias nações do mundo, eles fizeram o tal do Pacto de Roerich. Esse Pacto de Roerich é um pacto que culminou com a criação da ONU, ou seja, um pacto muito do estranho, né? Porque você tem uma agência de paz ligada a um pacto que foi desenvolvido por uma galera com quem ele teve contato nos mundos intraterrenos. Então a história já é bem louca. Então isso daí, que eu contei para vocês, é os anais da ONU. Isso dá início a uma coisa mais louca ainda, chamada Sincronário da Paz. E dentro disso, vários acontecimentos surgem. Um deles é o acontecimento, o conhecimento e a difusão do conhecimento do calendário maia. E é por isso que eu trouxe a Vânia aqui, porque ela é especialista nisso. Ela é especialista nessa questão do calendário maia. E eu quero saber, Vânia, por que tudo isso que eu pintei aqui no comecinho, por que tudo isso é importante? Por que essa criação do calendário maia é importante? Por que a difusão desse conhecimento é importante? Bom, primeiro, gratidão, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Eu não sei o horário que isso as pessoas vão assistir, mas estamos aqui, né? Vai ser de tarde, tranquilo. Tá tudo certo. Eu quero, como você trouxe essa história, que é muito legal, né? Então não tem nada de estranho, tem algo a ser desvendado. Eu acredito que a gente está num momento muito legal para poder trazer esse conhecimento. Tem um material que nós, que somos facilitadores da lei do tempo, né? A gente que está trazendo esse conhecimento um pouco mais clareza. Acredito que as pessoas estão mais preparadas para ouvir isso. E eu quero trazer, primeiro, o que está escrito nesse material, que é um material que é difundido no mundo inteiro. Então, isso aqui também está em vários idiomas. Esse material, inclusive, vem dos Estados Unidos, que é a sede onde todo esse conhecimento é compilado. Então, lá nos Estados Unidos, é onde a gente tem a Rainha Vermelha, né, que traz para a gente esse material hoje. E ele está traduzido, eu vou ler aqui, no que está escrito aqui, até para a gente ser fiel a literatura da onde vem, depois a gente discorre. Ele diz aqui: cultura galáctica, uma nova humanidade está nascendo. A paz através da cultura. Guardiões do tempo e guardiões da paz. Como um novo tempo pode trazer paz na Terra? Uma mudança no calendário oferece uma oportunidade perfeita para a espécie humana dar uma pausa necessária para baixar as armas. Repensar suas prioridades enquanto ainda há tempo. O plano de paz através da mudança para o sincronário das 13 luas, fazendo a correção que não é calendário. Depois a gente vai falar por que calendário maia, por que sincronário, né? Então ele fala aqui, o plano de paz através da mudança do sincronário das 13 luas
é uma iniciativa popular, então começou por um grupo de pessoas que reconhece a necessidade de unificar a espécie humana, baseando-se em um novo conceito de tempo e uma nova visão do cosmos. Então, começa a partir de uma nova visão de sociedade. O que a gente quer para uma sociedade do futuro? O objetivo deste plano de paz é ampliado pela adoção da bandeira da paz. E, a princípio, a bandeira da paz. E o princípio da paz é através da cultura. A bandeira da paz é um símbolo universal poderoso que foi adaptado pelo artista visionário Nicholas. Você que fala bonitinho inglês, para mim, eu estava falando de um jeito, já gostei do jeito que você falou. Nicholas Roerich. Roerich, sei lá o quê. Roerich. Tá bom? Depois eu acho o inglês aqui com a sua aula. Para servir de estandarte e demonstrar o desejo da cultura humana de se elevar acima da guerra. Desde os anos de 1930, esta bandeira tem flamejado por todo o mundo como um sinal de paz e cultura. Inclusive, aqui no Brasil, existe um museu aqui falando disso, que também está na Bahia, tem pessoas... Então, acontecem movimentos no mundo todo com relação a isso. O Pacto e a Bandeira da Paz originaram em um tratado específico com o apoio de juristas e especialistas internacionais, assinado em 1935 pela Índia, países bálticos e outras 22 nações da América, incluindo os Estados Unidos. O Pacto da Paz estabeleceu um acordo que hoje é uma lei internacional. Então, é uma lei hoje, né? Então, não é simplesmente uma bandeira, um pacto, ele é uma lei hoje, permitindo que qualquer nação de proteger sua cultura ou herança artística em uma bandeira simbólica, a bandeira da paz. O Pacto e a Bandeira da Paz foram aprovados por muitas figuras notáveis, incluindo Albert Einstein, George Bernard Swan, HG, que eu não sei quem é essa pessoa, porque eu depois preciso olhar, tem vários nomes aqui, que a gente depois pode passar também. Este pacto assegura que as instituições educacionais, artísticas, científicas devem ser protegidas e respeitadas pelos beligerantes, sem nenhuma discriminação para um estado de fidelidade de qualquer instituição ou missão específica. Essas missões podem hastear a bandeira da paz, que irá garantir-lhe proteção e respeitos especiais. Então, ou seja, é o respeito pela liberdade de expressão que, na verdade, nós não temos, né? Então, nós isso não temos nem no âmbito político e nem no âmbito privado. Isso começa não tem. A gente já começa em casa, né? Que, sei lá, se você torcer para um time e ter o outro para o outro, é capaz da sua família mesmo ali já montar uma guerra. Ali As guerras políticas que aconteceram nos natais passados por causa das polarizações, né? Perfeito. Então, a gente clareza por que esse novo tempo, então, qual a associação disso e por que o Sincronário das 13 Luas adotou a bandeira da paz como algo a ser inserido até na cultura galáctica, porque a cultura galáctica... Tanto que a gente tem uma oração que diz: a cultura galáctica vem em paz. Porque se a cultura galáctica também não chega em paz, a gente acontece isso, né? Que acontece hoje nos canais que divulgam, por exemplo, sobre extraterrestre, sobre nave. O povo simplesmente sai atacando, criando guerra, né? Então, tudo é motivo para guerra. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Assim, qualquer lugar ou atividade cultural ao redor do mundo pode hastear a bandeira da paz para declarar-se neutro e protegido por um tratado internacional independente das forças combatentes. Então, a partir do momento que a gente tem a bandeira, né? Então, eu até, quando eu vou em alguns lugares, eu uso, até fui num outro que eu usei, é importante a gente colocar atrás, quer dizer, você está protegida internacionalmente, você poder ir na tua live, você colocar a bandeirinha da paz, você já está protegida internacionalmente para que as pessoas respeitem a sua opinião, como acontece hoje, né? A gente bobear, falar alguma coisa, derrubam a rede. Embaixo, as pessoas escrevem qualquer coisa. Então, esse ataque, né, que é feito por qualquer forma de sua expressão, quer dizer, eu estou num lugar do cosmo, com a minha história, no momento, e eu não sou respeitada pelo meu próprio momento, né? Então, quando o sincronário, que é a cultura galáctica, é para trazer paz também, então conectou, porque a partir do momento que eu vou juntar duas coisas que caminham juntos, né? E eu tenho o suporte de uma bandeira dessa que está internacionalmente, e quando você fala, ele foi para a Intaterra, nananã,
né? A gente vai entender a intraterra, quem é a intraterra, o que tem na intraterra que tanta gente foi parar lá e de repente volta diferente. Com umas ideias diferentes, né? Né? Então, isso a gente vai falar também. Então, quer dizer, qualquer lugar que hastear essa bandeira, eu estou dizendo, me coloco no lugar de neutralidade, eu quero ser respeitada pela forma que eu penso, eu quero ser protegido pela aquilo que eu realmente acredito, e fica quem quiser. E eu estou declarando neutralidade. Então, a gente está acima da guerra, né? Então, independente das diferenças. Então, assim, a gente está brigando pela nossa diferença. E, na verdade, devia estar defendendo a nossa diferença, né? Então, somos diferentes, porém, dentro de uma mesma unidade. Então, isso é muito legal quando a bandeira da paz foi instituída. Então, nós que estamos aqui no Brasil, a gente tem isso muito firme. Então, o próprio Instituto nos Estados Unidos também está. Então, todo esse movimento da cultura galáctica está em vários lugares do planeta e todos nós levantamos a mesma bandeira, a união da raça, união das crenças, união de tudo. Então, tudo vai ser respeitado, né? Então, a sua vida, aquilo que você viveu, aquilo que você acredita, precisa ser inserido, precisa ser incluído, e não excluído. E a bandeira da paz possui 3 esferas, né? Essas 3 esferinhas que estão aqui. Que cercadas por um círculo vermelho, maior, estampados em um tecido branco. Este símbolo é de cor vermelha escura ou magenta, representando o nosso sangue, que é igual em todas as raças, é a cor do sangue e a cor humana, por isso que ele é vermelho ou magenta. A esfera de cima representa, né, que na verdade essa bolinha de cima representa a espiritualidade. A esfera de baixo, ela vai representar ciência e arte, pela circunferência da cultura da paz, que ele fala aonde há cultura, há paz, e aonde há paz, há cultura. Então, é isso porque a cultura galáctica, ela vem em paz, né? Ela é um remédio deixado para que a gente pudesse ajudar nessa transição que a gente vem passando. Então, e como o tempo fatorado por energia é igual à arte, nada mais do que ciência, espiritualidade e arte são uma coisa só. Então, a gente pode unir nossos dons e nossos talentos e trazer o sincronário das 13 luas, que é uma profecia. Então, a profecia maia galáctica, ela vai trazer exatamente o tempo fatorado por energia igual à arte, e não o tempo é dinheiro. Então, o tempo é dinheiro foi instituído para que a gente entrasse em guerra, por incrível que pareça. Então, a gente associou tempo a dinheiro. Então, eu estou trocando o meu tempo por dinheiro. Então, quem é dono do meu tempo é dono da minha mente. Dinheiro, sim. E aí a gente começou uma guerra, né? Se a gente for olhar, a gente briga para ter e não para ser. Então, a cultura da paz é isso. E a gente também viu alguns vídeos dele, né? Inclusive, parece que ele ganhou mesmo, né? Durante aí toda a história. Ele teve, inclusive, prêmios por conta dessa bandeira. O Roerich, então, né? Teve. É. Ele só não ganhou o Nobel porque parece que no mesmo ano o Nobel da Paz foi designado para outra pessoa, se eu não estou errada. Não, então, e a gente está fazendo muitos movimentos, então, essa cultura aqui no Brasil, a gente tem um instituto mesmo, né, da Lei do Tempo, aqui, que é em Canela, aqui no Brasil, que vem sustentando essa cultura galáctica que também abarca, né, a cultura da paz. Então, é uma parada de um repensar da humanidade para onde a gente está indo se a gente estiver brigando pela nossa diferença, que na verdade é a nossa beleza. Que bom que você está aí com a tua história diferente, que eu posso aprender com você. Então, no fundo, nós estamos aprendendo um com o outro e não tendo que brigar para ser igual. Então, se você for ver essa massificação que foi colocada do tempo é dinheiro, né? Isso foi colocado, isso está no implante, né? Num chip desde a época da Babilônia. Então, isso a gente chama de tempo babilônico, que é o tempo 1260. O 1260 é uma matrix fantasma. Os maias galácticos não são a mesma coisa que os maias terrenos, mas os maias galácticos também encarnaram também no campo dos maias terrenos para implantar, né, deixar essa sabedoria. Os maias terrenos, eles sustentavam 17 calendários. O calendário, o Abi, né, o calendário que é o que o pessoal chama de calendário maia, é o Tzolk'in.
o Tzolk'in, ele é um frequenciador energético. Então, todo o nosso cosmo, então por isso que eu tenho que falar aqui, é um tempo de olhar também para o cosmo, porque a gente estava olhando só nem para o nosso umbigo, a gente está olhando só para o nosso umbigo, como se a gente fosse aqui, né? Centro do universo. Centro do universo, né? Já estamos em 2022 gregoriano e achando que a gente é a última bolacha do pacote. E no fundo, não, né? A gente sabe que tem vidas em outros lugares. Tá aí para quem quer ver, né, Carol? Você melhor do que eu sabe o quanto tem de estruturas hoje e a gente precisa aprender a olhar para isso. Não estamos aqui sozinhos. Então, nós não sabíamos, mas, por exemplo, dentro da nossa galáxia, né, da Via Láctea, que é uma borda, né? É uma borda, a gente está pendurado numa borda, né, desse braço de Órion, que é uma localização no tempo e espaço, e Sirius B tem Sirius A e Sirius B, é a maior estrela da nossa galáxia. E sim, ela são estrelas binárias. Oi? São estrelas binárias. Exatamente. E Sirius é a nossa estrela organizadora da nossa galáxia. Então, a gente achava que o Sol também era só o Sol, e o Sol é o cérebro da nossa galáxia. Olha que incrível isso. Ninguém imaginava que o Sol, ele era o cérebro. Gente, como assim? A gente tem um cérebro na nossa galáxia. Sim, ele é um corpo também. Como a Terra é um corpo, a nossa galáxia tem um corpo e também tem um cérebro. O cérebro da nossa galáxia é o Sol. Por isso que os maias já sabiam disso. Os maias, tanto que eles colocavam o calendário solar. E se vocês olharem, o calendário que a gente segue não é nenhum, não é nem solar e nem lunar. Porque são meses irregulares. Então, se você for ver, todos os meses que nós seguimos são nomes de imperadores. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, né? Se você for olhar Júlio César, Augusto César, então tudo vem da época de pagar impostos, até o nome calenda, né? Calêndula, ela vem de pagamento de impostos, que fizeram essa contagem do tempo para que a gente pagasse imposto. Então, se você for ver, o tempo está imposto como vão pagar conta. Vamos ter, pagar, ter, pagar. Isso roda na programação mental e a gente não sabia do poder da nossa mente. Então, a nossa mente, que é totalmente lógica e matemática, é um aparelho maravilhoso, ele conta o tempo, ele conta. Então, quem percebe o tempo não é a gente que está na terceira dimensão, não é nosso corpo vegetal, né, o nosso corpo material. A nossa mente, ela é 4D. Então, se o tempo é 4D e a mente é 4D, como é que a gente pode administrar um corpo de terceira com uma mente que é 4D num calendário artificial? Não faz o menor sentido. E com representações na 5D, na 6D, trabalhando por nós também. Então, representações em escala, né? Ou seja, o nosso ser em outras dimensões, em outras escalas, tentando representar tudo isso na terceira dimensão. E aí que acontece? A quarta dimensão, ela informa a terceira. Então, a 5D, a gente recebe as coisas da 5D, passa pela decodificação da quarta para que chegue no harmônico na terceira dimensão. Então, quando a gente vai entendendo a lei do tempo, que é uma lei, muito deixar isso bem claro para as pessoas, isso aqui não é... A gente não sabia que era uma lei, nós não sabíamos, a gente descobriu uma lei nova, entende? Que é velha, né? Que nós estamos falando desde a tumba de Pacal, que na verdade estava tudo escrito isso na tumba lá nas pirâmides maias, por isso que tem todo esse mistério do povo maia, né? Que a mesma coisa que está acontecendo agora na Amazônia, então foi descoberto, né? Foi descoberto, estava tudo encoberto, depois foram fazendo as escavações e tudo mais, para que a gente pudesse depois encontrar essa grande civilização que ela desapareceu, né? Misteriosamente também ela desaparece, como muitas coisas desapareceram, porque eles sabiam, eles eram engenheiros, né? Engenheiros do tempo. Então, tem até essa coisa, né, dessa dúvida, porque até os maias terrenos de hoje têm uma briga também com o calendário, né, com o sincronário, porque a gente tem que lembrar que isso foi deixado pela civilização maia galáctica para a civilização maia terrena. Então, eles também são ancestrais, né? Os maias terrenos são ancestrais dos maias galácticos, porque o povo que mais tinha contagem, sabia o tempo de tudo, né? Tinha toda a sincronicidade da nossa galáxia, eram os maias terrenos. Por isso que o pessoal confunde calendário maia, astrologia maia. Não é astrologia maia, não é calendário maia, senão as pessoas diminuem uma informação que foi deixada pelo campo de força siriano,
sabiam que a gente ia entrar nesse colapso, então é como se esse apocalipse que está rolando, porque a gente está vivendo no meio de um apocalipse, é o fim dos tempos, né? Isso já estava previsto lá, desde lá de dezembro de 2012, todo aquele rolê que teve, nossa, vai acabar o mundo, porque os maias sabem contar, né? 26 mil anos, o Bactum, então a contagem do tempo deles é precisa, eles conseguem entender todos os ciclos rolando, ciclo siriano, junto com o ciclo solar, junto com o ciclo lunar. Então, são rodas dentro de rodas. Então, eles pegaram esses relógios todos, abriram esses relógios e a gente entendeu que é uma lei. Então, a gente tem um campo biopsíquico na Terra, a gente tem esse campo eletromagnético. Então, é pura ciência, né? Então, é ciência com espiritualidade e arte. Por isso que falo, uau, como eu vou estudar tudo isso junto? E a bandeira da paz, ela é exatamente a nossa pedagogia. Vamos pensar que existe uma pedagogia para a humanidade. Eu que tenho feito muito trabalho aqui, né, para disseminar esse conteúdo, eu falaria, qual é a nossa pedagogia hoje? A bandeira da paz, porque ela preconiza que nunca deveria ter sido separado espiritualidade da ciência. Então, ciência espiritual tem que trabalhar junto, não separada, porque durante a humanidade uma parte ficou com os religiosos, jogou a espiritualidade fora para ficar aquela coisa mística, ou então ficou só ciência e não existe nada além do meu próprio umbigo e aquela história que fica. E a arte em si, que é, na verdade, a harmonia, porque toda a galáxia funciona dentro de uma frequência chamada frequência 1320. Então, o sincronário, né, aquela conta sagrada dos maias, que é um calendário solar, ela simplesmente é quem harmoniza tudo. Então, essa linguagem que é biotelepática, ela é falada em toda a galáxia. Então, todos os seres, siriano, pleiadiano, arcturiano, todos eles falam por linguagem telepática, né? A gente tem aí os nossos animais que falam telepaticamente, as plantas falam telepaticamente. A gente não sabia, mas as árvores conversam, os animais conversam, toda a natureza conversa, só a gente que não escuta nada, a gente não consegue nem escutar o vizinho. E a nossa mente está gritando tanto que não dá tempo, não tem espaço. Então, a cultura da paz, né, e o próprio sincronário, eles vão criar esse espaço entre uma informação e outra, para que a gente possa decodificar. Então, como a Terra, ela se separou do resto da galáxia. Isso é muito grave para um sistema galáctico. Por isso que tem tantos seres hoje, né, espaciais aqui no campo. Você fala, nossa, para que tem tanto arcturiano, pleiadiano, blá, 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 esse monte de coisa no campo? Porque a gente está colocando a galáxia em risco, né? Então, uma humanidade infantilizada. Eles vieram meio que resgatar, né? Tipo isso. Então, é uma operação resgate, né? Então, até a gente brinca, né? O pessoal da Lei do Tempo fala o seguinte, né? É uma boia de salvação para a humanidade a gente entrar em sincronização. Então, é um remédio que foi deixado pelo campo de força siriano, né, de Sírios, decodificado pela sonda de Arcturus. Então, os arcturianos estão nesse campo, então é disparado esse sinal, né, ele capta, decodifica em sinais para que vá chegando para a gente aqui e a gente possa acessar nível de intuição, telepatia, né? Pensei em você, você me ligou, as coisas que nem você estava me contando de bastidor, a tua história, até dizer, estava tudo preparado para você também, Carol, quando você me contou de bastidor a tua história. Você vê, o campo estava aberto para você. Então, é esse lugar que o sincronário dá. Tudo é sincronicidade. Quando a gente começa a encontrar esse lugar, que é um lugar de paz, né? Você vê, a história que você me contou de bastidor, tudo aconteceu para você de uma forma assim. É para ser assim. Esse é o natural. Não é para ser uma coisa, forçação de barra. Então, esse calendário artificial, ele deixou um grande estrago na nossa mente. Porque se a nossa mente é lógica, nós somos estratégicos, nós somos cientistas, todos nós somos cientistas, porque nós trabalhamos com a ciência da observação. Né? O cientista de verdade, ele é observador. Toda a natureza, toda coisa para ser científica, ela passa primeiro pelo processo de observação. Então, você pega, todos os antigos eram super cientistas. Hoje, só porque você coloca no papel, no laboratório, é a síntese de algo que já foi observado. Né? Então, a gente passa de novo para aquele lugar de ser cientista de novo. Então, a gente vai passar a observar. Esse pensamento é meu mesmo? Não é meu mesmo. Quando eu entro assim, nas sincronicidades, eu entro na frequência 1320, não mais na 1260, eu começo a diferenciar o que é voz do ego do que é voz interna. Do ser, né? Do ser. Então,
Eu que estou há um tempo com esse trabalho, e às vezes a gente está nos campos de meditação, vem o inconsciente coletivo, então isso aqui a massa planetária está falando. Então toda a dopagem que a gente chama que o calendário artificial deixou, né? As crenças, o que a mídia joga, ela joga ali, né? Então a gente tem um campo dos arcontes, né? Eu sempre falo isso e as pessoas não entendem. Não precisa, amada. A gente fala aqui de novo quantas vezes precisar, né? Tem uma hora que entra. No comecinho da pandemia, eu fiz um vídeo sobre os arcontes e sobre essa manipulação da mídia, que existe sempre, mas no começo da pandemia as pessoas estavam sentindo mais isso, né? E aí, agora a gente está tendo a mesma manipulação com o assunto guerra. Né? Feito pelos arcontes. E é bizarro, e as pessoas não se ligam nesse negócio. Não se ligam, mas vão se ligar aos poucos, porque na verdade tudo isso é criado, né? Esse holodrama para que você se identifique por ele. Porque assim, se eu me identifico com isso, é porque alguma parte minha que está equivocada está em sincronia com isso. Total. Como ele sabe que a gente opera pelo medo, né? A gente opera pelo medo, que é a emoção da primitiva, emoção primitiva de sobrevivência. Então, perfeito, Carol. Essa emoção primitiva, que é o medo, faz com que, tipo, então vamos jogar mais uma isca do medo. Que nem agora, a gente está vivendo um outro. Que nem hoje aqui minha mãe falou: você viu aquela notícia? Eu digo, não quero saber. Eu não deixo nem minha mãe jogar no campo. Por quê? Eles vão sempre usar pessoas que estão dormindo, né, em sono profundo, joga naquele campo a informação, aquela pessoa capta e ela começa. Você viu? Porque não sei o quê, porque tem que matar, porque tem que morrer. Então, esse medo da morte, ele vem, inclusive, de Marte. Quando teve a Guerra dos Céus, não sei o quanto vocês têm essa informação. Tem, né? Aqui no canal o vídeo. Maravilha. Né? Então, a gente tem a Guerra dos Céus, onde Marte, olha só, Marte não, Júpiter e Saturno brigaram por questão de poder, né? Então, a gente... mas tem guerra lá em cima? Tem. Planetas brigam. A Terra não está brigando dentro dela mesma? Imagina se a Terra... Que os humanos não se entendem, descobre que tem ouro numa outro planeta. As pessoas já se matam aqui dentro. Imagina que ia acontecer. Tem todo um projeto de mineração da Lua, né? Pela NASA. Maravilha. Vai vendo que as coisas vão aparecendo, né? E mineração de asteroide também, né? Tem, claro que tem. Porque quem que não quer trazer tecnologia para cá e ser o descobridor da bolacha do pacote, né? Então é isso, né? O poder é isso. Só que com essa guerra... nós tivemos a incineração de Marte. Então, a população de Marte foi incinerada, inclusive tem base em Marte, seres da Terra vão para Marte. E as pessoas, tá tudo bem, porque é trocado tecnologia. A Terra, ela é invadida e foi invadida por muito tempo por seres de outras galáxias que podem estar conectados ou não à fonte, porque estar conectado à fonte é uma opção de qualquer ser. Não tem problema nenhum. Eu posso escolher trabalhar na luz ou na escuridão. Isso é um fato, né? E quem nos criou também não julga isso. Fala, bom, vocês querem criar isso? Vai fazendo aí. Uma hora você vai ter que voltar, né? Então, a fonte que criou os arcontes e criou a Vânia e criou a Carol, não tá nem aí. Ele ama os arcontes e ama a Vânia. Agora, o que a Carol vai fazer com os arcontes e o que os arcontes vão fazer com a Carol e com a Vânia, eles se viram. Vamos ver. Problema deles. Problema deles. Vamos mesmo ver porque a fonte gosta de caos, né? Porque caos gera ordem. Então não dava para ter criado só o bem e deixar sem o mal, porque precisa de caos. Com essa queda foi misturado o nosso idioma para que a gente nunca mais achasse os códigos. E o hebraico é a língua-chave. É a língua-chave. Então, quando você também vai estudando o sincronário, né? Porque ele está todo codificado. Você vai vendo que também esses códigos também estão dentro disso. Então, a gente tem 5 idiomas para a gente poder falar de novo, que é o sânscrito, o egípcio, o sânscrito, o egípcio, eu vou lembrar aqui até o final da live, se bobear eu pego aqui. E o hebraico. O hebraico, ele é a chave que vira a ignição para que a gente reconecte de novo diretamente à fonte. E aí a gente vai sair desse mundo fantasmagórico criado, porque esse caos, né? Esse caos que a gente tá é porque a gente fez uma escolha, se separar da fonte. Ele só existe porque a gente separou da fonte. Cada vez que você se integra, o caos desaparece. Então, que engraçado isso. Que teoria de caos é essa? Quem será que criou esse caos?
Quem precisa do caos, né? Né? Então, assim, a gente precisou chegar... Quando a gente chega no máximo da nossa incoerência, a gente se rende, porque a gente vai ver que não tem saída. Então, eu não sei se você sabe disso, mas depois que comecei a estudar as chaves de Enoch, eu estava lendo sobre essa energia caída que está na Terra. Chama de energia caída, né? São os caídos que é chamado. É chamado os caídos. Por exemplo, os arcontes são caídos. São caídos. Tá, e por que eles são caídos? Por que eles escolheram isso? Que dimensão que eles trabalham? Então é importante a gente saber. Os Anunnakis. Anunnakis também enganaram Anunnakis. Né? Então, tem pleiadiano bonzinho, tem arcturiano bonzinho, porque a gente tem essa mania de bonzinho e malvadinho, o tempo inteiro criando isso. Tudo isso é um programa, né? A gente vai operar dentro de um programa. A partir do momento que a gente está num setor da galáxia, que a dualidade faz parte dessa experiência, nós vamos experienciar os dois lados. Uhum. Então, somos meio demônios, meio Lúcifer, meio ego e meio anjo. Então, não tem esse ruim fora. Esse ruim está dentro. Então, a nossa batalha é contra a gente mesmo. Forte. O anjinho e o diabinho no ombro, né? Em você mesmo. Uhum. Então, quando eu adoto uma bandeira da paz, eu estou dizendo para mim mesmo, essa parte minha esquisita, ela vai silenciar. Então, qual é a cura planetária? Silenciar essa parte. O ego. O ego. O ego. Porque o ego, ele é o nosso Lúcifer. Ele é o nosso Lúcifer, que nada mais é uma criança de 2 anos, extremamente revoltada, indignada. Ela é super indignada. Que perdeu o seu tablet. Oi? Sabe a criança que perdeu o seu tablet? É isso. É a analogia dos tempos modernos. Você tá num restaurante, daí tem uma criança com um tablet, ela tá super calma ali brincando com o seu tablet. Aí você tira o tablet dela e fala, não vai mais ter, agora você vai comer. Olha aí a criança de 2 anos que perdeu o seu tablet. São os humanos egóicos, que todos somos, né? Todos somos. Então, a gente também não pode demonizar o ego. A gente vai precisar entender que ele vai criar uma sombra. Então, nós somos metade sombra, porque, na verdade, essa sombra está presente o tempo inteiro, ali, de alguma forma, sempre te mostrando alguma coisa. Então, a cura, por isso, quando a bandeira da paz foi adotada, eu acho que quando ele teve esse contato, né, não tem nada de errado nessa sombra. Então, é ela que a gente tem que aprender a silenciar e trazer a voz desse nosso lado angélico. Então, quando eu começo a ver a bandeira da paz associada ao que o sincronário traz, né, como uma verdade na Terra, né, trazer essa linguagem que é biotelepática, porque a Terra já está em processo de 5ª dimensão, então ela pediu esse processo de dispensação. Como ela é um corpo celeste inteligente, ela pensa, ela tem um cérebro, e esse cérebro é o arco-íris, que a gente vê o arco-íris, lindo o arco-íris. O cérebro da Terra é o arco-íris, é o campo dármico da Terra. Ela é um corpo celeste que pensa junto com os outros campos, que nem, por exemplo, já que o Sol é uma consciência, Sirius tem uma consciência, tem uma população ali, tem seres que a gente não sabia que existiam, e cada povo está ali dentro das suas organizações interplanetárias, né, ajudando a gente a falar, vamos pegar aquele bando que está ali isolado, se sentindo a última bolacha do pacote, eles não se gostam, eles não se entendem, e vamos ajudar. Então, não é à toa que a gente está com tanta informação legal, o teu canal incrível, com uma informação dessa, outros canais que estão trazendo, se você vai ver, está tudo muito aberto para quem quiser ver, para quem quiser enxergar sobre isso. Então, a cultura galáctica, ela é uma preparação da linguagem dos mestres. Então, passou Cristo, passou Buda, passou Krishna. Como é uma união de todas as raças, quer dizer, essa mensagem foi deixada em todas as populações de todos os tempos no planeta. Então, por isso que os chineses já tinham acessado isso, nas pirâmides já tinham acessado isso. E quem faz essa memória da Terra são os cristais. Então, a tecnologia que a gente mais está buscando está dentro da malha cristalina da Terra. Então, todo esse campo acima da 4ª dimensão, ele é totalmente cristalino. É então, por isso que o pessoal, geralmente, que vai em reserva de cristal sai do corpo, tem contato, porque tem muita energia pisoelétrica. Exatamente. E a nossa glândula pineal é o quê? Um puro cristal. A nossa glândula pineal é cristal. São cristais de apatita. Cristais de DMT, né?
Perfeito. Não é à toa que todo mundo está trabalhando em expansão de consciência. Então, está tudo interconectado. Então, não tem nada separado, né? E quando a lei do tempo chegou para mim, Carol, ela trouxe exatamente isso, um resgate da minha multidimensionalidade. E o sincronário, ele é um mapa organizador da mente. Então, a partir do momento que eu começo a operar, fazer uma operação galáctica na minha cabeça, eu começo a lembrar da onde eu vim, o que eu vim fazer, qual é a minha... Qual que são os meus dados? Imagina que eu tenho um banco de dados e que eu tenho a minha própria nave pessoal, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu recebi coordenadas para estar aqui. Como é que eu vim parar na Terra? Primeira pergunta que eu fiz para mim, como é que eu vim parar aqui na Terra? Não. E aí você começa a entender que a gente faz parte de um programa. Então, quem está aqui hoje encarnado, desperto, acordado, escolheu estar aqui desperto e acordado, que não é uma maioria. Eu também tenho, hoje eu ganho bastante consciência disso, porque eu achei que antigamente todo mundo tinha que acordar, que nem essa live que a gente está fazendo aqui. Sei lá, não sei quantas pessoas vão assistir, mas se um grupo de pessoas pegar e despertar, falar, sou eu, acordei, meu Deus, aonde que eu estava que eu não estava prestando atenção nisso, eu não sabia que existia essa lei. Arrou. E pronto, a partir disso ela já começou o processo dela de autorresgate. É como se estivesse passando um bonde, né, um trem. Quem vai subir nessa bateria agora? Uma galera vai subir, vai embora. E fala assim, bom, eu quero uma outra experiência que não seja na Terra. Então tem um joguinho sendo rolado, que não é esse joguinho que está sendo feito aí fora na Matrix Fantasma, chamada 1260. E quando a gente chama de 1260, é o programa artificial que está implantado. Então, a tecnosfera faz parte disso, a mídia faz parte disso, a política faz parte desse jogo. É um jogo. É um jogo de vida ou morte. Eu não jogo esse jogo. Eu decidi falar, não, gente, fica aí se matando. Vocês que lutem. Nesse jogo artificial, porque nós vamos sempre perder. Nós vamos estar sempre ali, tipo, eu dizendo pra Carol, nossa, Carol, que chata você, não sei o quê. Ao invés de falar, Carol, não foi legal a forma como você falou, eu senti assim, você falar, puta, Van, não foi isso que eu quis dizer pra você. Nossa, é tão mais fácil essa comunicação, né? Que é uma outra coisa, que criança se comunica assim. Então, eu vejo que quando talvez ele tenha se conectado lá com a Intraterra, que na verdade é a Lemúria, né? Não sei se você sabe dessa história, né? Os lemurianos, sim. E os Atlantes brigaram pelo poder, né? Então, hoje a gente tem no campo a falsa espiritualidade que vem, né? Essa falsa espiritualidade vem muito desse campo, dessa guerra que teve de Atlântida e Lemúria. Os atlantianos tinham tecnologia incrível até para superar a natureza e abusar da tecnologia. E os lemurianos eram místicos, então eles usavam magia, faziam muita magia. E viraram místicos. E aí, quando eles encontravam povos que não faziam parte dessa tribo, quem que vai colonizar? Ah, a gente vai ter que catequizar esse povo. Aí o outro, não, a gente tem que colocar tecnologia nesse povo. E começaram a brigar, então os dois não tinham moral emocional. Olha que forte isso. Tinham espiritualidade, mas não tinham moral emocional. Por isso que essa transição planetária é um resgate da nossa parte emocional, porque aqui nós temos ex-lemurianos, ex-atlantianos, a gente está encarnado aqui, nós que somos galácticos de natureza, passamos por essas civilizações. Alguns vão se identificar mais com Lemúria, outros com Atlântida, falar, uau, eu sou muito místico. Ah, eu sou muito místico, provavelmente você é um ex-lemuriano. Ah, eu sou muito tecnológico, provavelmente um atlantiano. Então, o que eu vejo, né? A intraterra são os lemurianos, e aqui quem está em cima são os atlantianos. Então, quando a gente for ver essa brincadeira, a gente está tendo que restaurar a Atlântida, pensando sobre isso. Por isso que a civilização maia tem toda essa bagagem para poder harmonizar esse campo biopsíquico telepático. Então, foi deixado isso, tanto que esse conhecimento vem de fora da nossa galáxia, ele nem é daqui dessa galáxia. Então é forte falar, tipo, eu nem sei que é a Terra, eu nem sabia que a Terra estava em volta de um sistema galáctico, que tem uma guerra nos céus, né? Eu não sabia de nada disso, então as pessoas ficam assustadas no primeiro momento quando chega a isso, e os maias já sabiam disso. Tudo isso está guardado nas pirâmides do Egito, nas pirâmides maias, todas as pirâmides da Terra, todas as estruturas megalíticas que estão no planeta são todos pontos de interconexão interplanetária. Como é que vocês acham que essa luz chega na Terra? Ela chega através desses pontos dessa malha cristalina que está na Terra. Através da cultura. Exatamente.
E como é que ela vai chegar para a gente? Para que a gente consiga falar essa língua através dessa cultura da paz, que é uma cultura de a gente alinhar e não agregar, agregar e não segregar. Porque existe toda uma questão também, Vânia, e eu falo sempre isso aqui no canal, que eu trago gente aqui no canal para fazer entrevista de todas as tribos, de todas as informações, de todos os conhecimentos. E aí, às vezes, a pessoa acha que só porque eu trago alguém que eu acredito e defendo aquela bandeira. Quando, na verdade, não é assim. Na verdade, você tem que ouvir todo mundo e você tem que respeitar todo mundo. Independente da tua crença, independente do que você vai achar daquilo ou não. Isso não significa que você tenha que ser rude com as pessoas que acreditam ou desacreditam daquilo que você acredita. E hoje em dia a gente tem uma polarização de crença muito grande, né? Então, tem até aquele experimento social, não sei se você já viu, que sai um repórter na rua falando, olha, nós temos aqui um ex-presidiário e um ateu. Em quem você votaria para a próxima eleição? A pessoa prefere votar no bandido que cometeu um crime, às vezes um crime hediondo, do que votar em uma pessoa que não tem a mesma crença que ela. Olha que forte. A mesma crença religiosa que ela, entendeu? Olha que forte. E assim, você não sabe até que ponto aquela pessoa que tem um mau caráter, ela pode se voltar contra você ou se voltar contra uma nação. Mas você deduz que a pessoa que não tem a mesma crença que você seja mais mau caráter do que o cara que cometeu algum crime e tal. Por quê? Porque a gente está tão certo das nossas crenças que a gente acha que a outra está errada. Quando, na verdade, se a gente tivesse tão certo assim da nossa crença, a gente não precisaria diminuir a crença do outro e nem achar que a outra está errada, porque a nossa já faria total sentido para a gente. Perfeito. A colocação é tão incrível, Carol, que assim, eu falo que todo dia que eu acordo, eu rezo para estar errada naquilo que eu trago. Né? Quero estar errada todos os dias de mim mesma. É como se eu estivesse me libertando de mim mesma. Porque a gente, e assim, é legal você falar, porque assim, a gente precisa de novas crenças até para subir de patamar. Então é muito legal quando alguém aparece com um assunto muito novo que buga a tua cabeça. Quando chegou o sincronário, eu entrei no over, eu digo, meu Deus, porque dá um trabalho desacreditar em tudo aquilo, porque você cria toda uma história em volta para você sustentar a mentira que você não quer mudar. Claro. Você quer que o mundo mude, mas você não quer mudar suas crenças. Então, é muito legal. E o sincronário, quando ele chega na nossa vida, ele vai trazer aquilo que você acabou de falar, sentido e ordem. Porque, na verdade, esse tempo artificial foi exatamente para que a gente não encontrasse sentido de ordem. E a ordem não é uma ordem que vem do caos, é uma ordem que vem da desarmonia, do desarmônico, então o deselegante, sabe essa coisa da... Sim, contrário da harmonia, contrário da beleza, no sentido mais elevado. Eu falo que assim, que bom que tem alguém que pensa sobre novas formas de plantar. Minha cabeça não vou ter tempo suficiente nessa vida para poder pensar como é que as plantas vão... Ainda bem que tem alguém que pensa sobre isso, que traz o conhecimento sobre isso. Mesmo que eu não entenda ou não concorde, vão parecer pessoas dentro da mesma sintonia que você para aquela versão, né? Então, quando você vai entendendo a lei do tempo, você vai trazendo esse sentido, que nem eu não consigo mais saber que dia é hoje. Eu tenho que olhar aqui e falar, não, que dia é hoje? Hoje é quarta, gregoriana, julho. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu nem sou ligada na lei do tempo, mas eu tenho um pouco de dificuldade com o calendário, sabe? Eu nunca sei que dia nunca sei que horas são. Você já tá ótimo. Então, eu tenho que deixar lembretes para fazer as coisas quando eu tenho hora para fazer as coisas, sabe assim? Porque eu não consigo. O maior bug que é porque as pessoas olham para o relógio. Não sei se você sabia, o que está no relógio é espaço, não é tempo. Porque tem medida, né? E tudo que tem medida é espaço. O tempo não pode ser medido, até onde eu entendo. Não pode. Ele não pode ser medido, ele pode ser percebido pela mente. Ele é uma percepção, ele não é um relógio mecânico. Então, o que a gente está olhando aqui, ele já colocou você dentro desse campo de acelerar, que na verdade, cada vez que eu uso um relógio e eu estou olhando para o tempo, eu já estou nesse fractal que eu estou fora de mim, né? Eu já estou para fora. Então, por isso que essa voz tá assim, né? Conheça-se, conhece o universo, vai conhecer os outros campos, porque com isso a gente consegue equalizar um pouco. Eu acho que o campo está faltando equalização,
Que bom que você tem essa experiência de vida, Carol. Eu tenho outra experiência, a gente pode trocar. Porque eu não vou conseguir ver todas as experiências dessa vida. Você vive alguma parte da experiência que eu falo, nossa, que legal, nunca pensei nesse país. Deixa eu olhar, porque que incrível. Quer dizer, quando você vai trocando as experiências, a gente vai se moldando. Então, o sincronário, ele vai moldando. E aí vem a verdadeira palavra, o In Lakesh, que é eu sou o outro você. Então, eu começo a reconhecer a sua beleza, o seu talento, o seu dom. E nós fazemos isso naturalmente como humanos. Tipo assim, é até bizarro. Você fala assim, gente, quem que não quer ver o outro com sucesso? Porque o teu sucesso é o meu sucesso. Não, na verdade, na prática é o contrário, né? As pessoas acreditam que o sucesso delas é delas, só delas, e que o outro tem que fracassar para eu ficar feliz. Por isso que é a cultura, né? Que eu que faço constelação, né? Também sou da constelação familiar, tamo junto. Então, eu sou também consteladora. Então, a gente diz assim, legal, tem que ter uma visão sistêmica. Você nasceu num sistema, numa família. Incluído, né? Que tinha uma cultura, que estava num país, esse país estava vivendo uma situação, ele tem as crenças dele, tem as tradições deles. Então, por isso, quando você fala a bandeira da paz, você está trazendo a proteção, inclusive, da tua cultura. Aquela região que você nasceu, né? Você nasceu em que região do planeta? Essa região tem essa tradição, tem essa cultura, precisa ser preservado. Então, a partir do momento que não pode ser preservado a minha cultura e aquilo que eu acredito dentro daquela cultura que eu fui criado, que eu fui gerado, que tem tradições ali, inclusive, quem eu sou? Não sou ninguém. Eu perco completamente a noção de pertencimento. Referencial, né? E pertencimento dentro da constelação é tudo, né? Porque todos precisam pertencer, né? Não, e pertencimento com a necessidade de se expressar dentro dessa comunidade, porque você é uma unidade nessa comunidade, e você estando nessa unidade, nessa comunidade, você sabe o seu lugar na roda, que momento você entra, que momento você sai, que momento que você fala, você vai perceber que são peças dentro de um quebra-cabeça, e você é uma peça desse quebra-cabeça. Então você traz de novo, porque se eu não pertenço, o que eu vou ficar fazendo o tempo inteiro? Tem também a questão da ordem, da ancestralidade também, né? Que quando você entende a sua ordem dentro do sistema, você vive melhor também, né? Com certeza, e o sincronário, por ele trabalhar ordem, né, ele vai falar da ordem também, e dessa ordem não na sensação de, tipo, preciso ter essa bagunça o tempo inteiro, porque a gente fala, uau, o nosso espírito, ele já está na paz, ele já está, eu não tenho que buscar a paz, ela já existe dentro de mim. Olha que forte isso. E por que eu não estou habitando essa paz? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se a paz está em mim, porque a partir do momento que eu brigo com você, Carol, eu me desempoderei, eu tirei a paz. Eu passei para você agora é dona da minha paz. Então, agora que eu tô dona da minha paz, eu posso atacar você. Olha que forte isso. Total. A partir do momento que eu sei quem eu sou e eu não te passo o poder, independente do que você faça para mim, eu fico no meu centro. Então, tipo assim, você vai ficar sozinha falando. Eu não preciso mais dizer para você que está certo ou errado. Ok. O Karnal fala isso, o Leandro Karnal fala de quem é a tua paz. Se ela é tua, ninguém te tira. Mas você tem que conhecer o seu centro. Claro. Né? Quando você conhece essa sua unidade dentro da totalidade, e você está escutando uma pessoa que está lá fora se batendo, você vai dizer, olha, não posso te ajudar, não estou entendendo esse seu piti. O que você precisa de mim? Você quer o que de mim? O que você está querendo de mim? A pessoa pode falar, nada. E aí simplesmente ficar, porque essa correação que a gente está nesse campo que foi gerado, né? Então, esse campo de guerra, é isso que as pessoas precisam saber. Esse campo de guerra, por incrível que pareça, foi gerado dentro do calendário babilônico e sustentado pela crença cristã judaica. Né, onde foi colocado para que a gente se matasse mesmo uns aos outros, porque não é de interesse desse sistema artificial que a gente se entenda, que a gente se harmonize. Pode reparar que cada hora a mídia joga uma coisa no campo, uma hora ele joga... Pode crer. Aí ele vai escolher um vilão, agora o vilão vai ser o fulano, que matou o ciclano, agora o vilão vai ser... Aí todas as pessoas que têm aquela ferida, tem que ir preso mesmo, tem que matar mesmo... Fala assim, a gente não conhece, pessoal que já estuda registro acástico,
Vai saber aquela criatura que veio, da onde ela veio, nasceu naquela família, se aquilo não é um acerto de conta entre eles, entre aquela experiência deles. Será que a gente deve se intrometer mesmo? Você é consteladora também, Carol, é isso? Fiz o curso, né, de constelação familiar, de medicina germânica, tenho um pouco de conhecimento da medicina chinesa. Então, olha, eu curto. Eu brinco assim, né? Tem um monte de gente que fala para mim assim, né? Eu fui na constelação e eu assisti constelação. Eu falo, é mesmo? Vamos supor que você saia de manhã para comprar pão na padaria. Tudo bem. Aí na frente do meu carro, uma pessoa desceu do carro e matou a outra. Eu só tô assistindo a cena. Nada de... A pessoa fala assim, eu fui fazer constelação, eu só assisti. Eu falo, é mesmo? Na verdade, ele super fez constelação. E por que você tá vendo aquela cena na tua frente? O que aquela cena tem a ver com você? O campo, total. Né? Então, assim, nunca mais eu vou para a padaria comprar pão, meu vai ser a mesma saída. Porque o povo também tem essa mania, só assistir constelação. Eu falo, amado, você é testemunha de algo, né? Aí vamos supor que a segunda cena, né? Você vai na padaria e agora aquela mesma pessoa matou a outra, você desce do carro e você socorre o morto que tá ali atirado. Você põe dentro do teu carro agora. Agora você tem alguém no teu carro sangrando e tá levando lá para a delegacia, para o hospital. Até você provar que não foi você que matou, que você está ajudando, que não sei o quê, e a pessoa diz assim, eu só participei da constelação. Eu falo, então, você acabou de pegar o morto, colocar dentro do seu carro, e agora você tem que dar conta dessa sua intromissão na cena do outro. Né? Aí vem os salvadores, os bonzinhos, entende? Os bonzinhos que querem salvar as coisas, mas depois não querem se responsabilizar pelo rolê que se encontram. Né? E depois vão precisar entender que o campo dela está realmente mexido. Então as pessoas vão também entender teoria de campo, né? Que campo é esse? O morfogenético é muito interessante. Então, e quando a gente segue a lei do tempo, cada onda encantada dentro do sincronário é uma aventura morfogenética. Então, quer dizer, esse campo mórfico, ele também é acessado quando a gente pratica a lei do tempo para a gente poder fazer esse salto quântico. É como se meu eu do futuro visitasse meu eu do passado e no mesmo instante, que é o agora, porque, na verdade, a lei do tempo te ensina a ficar no presente. Agora, 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 agora. Porque ele pega duas polaridades, que é o passado e futuro, colocam no presente e fazem a gente resolver aqui assim, ó. Então, que nem hoje, tem uma coordenada. Então, hoje tem um Kim, a gente está no 34º ano do ano siriano, porque a gente começou a contar o ano siriano em 1987, na convergência harmônica, onde várias pessoas estavam em vários pontos estratégicos da Terra, nas pirâmides, Stonehenge, em vários lugares do planeta, para poder fazer essa sincronização do campo. Eles já sabiam que isso ia acontecer matematicamente. Então, que nem hoje, a gente está exatamente no segundo dia lá de 1987. A gente está, hoje aqui, a gente está fazendo um fractal, nessa live, um fractal daquilo que a gente já viveu em 1987. Então, o tempo, para nós, ele é radial. Por exemplo, eu consigo acessar uma linha do tempo, porque nem hoje, né? Nós estamos em 3 dias, 3 selos dentro do sincronário que são kármicos. Então, a gente já está trazendo 3 processos kármicos para o presente, decodificando ele agora, para que no futuro, quando outras pessoas acessarem, a gente já tenha uma atualização. Então, a lei do tempo, ela atualiza o campo daquilo que aconteceu. Então, por exemplo, que nem hoje, todo fractal de 52 anos, por exemplo, hoje, volto 52 anos, o que estava acontecendo em 52 anos? O que estava acontecendo antes de 52? 104 anos. E a gente vai voltando os fractais, hoje é uma soma desses 52 anos para frente, desses 52 anos para trás hoje. Então, se eu tiver alterando hoje, daqui 52 anos eu colho os frutos do que eu fiz hoje, planetariamente, entende? Então, a lei do tempo é uma pura ciência, é uma máquina do tempo para a gente poder acessar fractais aqui, acordado, não tem que entrar nenhum paranauê, não tem que fumar nada, cheirar nada. Eu consigo fazer isso meditando e pegando coordenada. Tá, hoje é guerreiro, quem está guiando, essa onda que está é futuro, é passado, é presente, a gente vira um engenheiro, né? E faz isso todo dia na brincadeira aqui, na simplicidade, porque a ideia da cultura galáctica é devolver para a gente o que é nosso por direito. Então, do mesmo jeito que a bandeira traz um direito nosso de se expressar, a lei do tempo traz de novo um direito nosso de viver de novo, como a gente deveria viver, em unidade, em cooperação,
Quer dizer, tudo que a gente já tem dentro. Por que a gente tem medo de expressar isso? Por que a gente tem medo de cooperar? Por que a gente tem medo de ajudar? Por que a gente tem medo de confiar? Porque a gente se perdeu no tempo, né? Então, essa repadronização que foi deixada pelo campo de força siriano é uma tipo assim, imagina que a Terra está girando louca, descompensada, junto com aquele monte de humano descompensado, né? Então, esse campo de força siriano está ajustando o campo de força gravitacional para que a gente volte a ficar alinhado com toda a galáxia. Então, é como se fosse um carro desenfreado. E a Terra já está nesse alinhamento. Por isso que transição planetária, a Terra está em quinta dimensão, tarará, então ela já está começando a acertar o eixo dela. Então, a gente também tem dentro do sincronário, que está lá também, vocês podem encontrar isso também lá nos Estados Unidos, chamado Mapa de 9 anos. Depois vocês podem acessar lá, Mapa dos 9 anos. Então, a gente tem aí mais começou no mago magnético, né, que fazem 2 anéis, 2 anos. Então, a gente tem mais aí 7 anos dentro do mapa de 9 anos para poder trazer esse alinhamento planetário, porque quem não entrar nesse campo vai ser, tipo, feito massa de, tipo, vamos pegar assim, esterco, né? Vai ser jogado para outro planeta com baixa frequência, porque se você não conseguir acessar essa frequência, você vai ter que sair da Terra, não vai ter mais como você estar na Terra. Então, não vai mais combinar, né? Não combina, não orna mais com... Ô, Vânia, como é que as pessoas podem estudar isso? Como é que elas podem saber mais? Porque você deve ter estudado muito para chegar nesse nível de entendimento, né? Sim. Como que as pessoas podem estudar sobre isso e saber mais sobre isso? Então, a gente aqui, assim, tem muitas coisas legais por onde começar, porque como são várias ferramentas, são rodas dentro de rodas. Então, imagina que é um grande relógio, né? Então, você tem lá o Tzolk'in, que é um frequenciador e trabalha na 4D. Então, é ele que ajuda a organizar toda a padronização da mente. Então, ele vai estar rodando que nem um ciclo, 260 dias. Então, entender o Tzolk'in é a primeira base que eu falaria, né? As pessoas vão entender como é que funciona esse relógio, que é um relógio quântico, vamos pensar assim. Então, existem pessoas hoje que ensinam de várias formas. Eu sempre indico as pessoas começarem a ler a cartilha Aprendendo a Lei do Tempo. É uma cartilha gratuita que tem em PDF. Começar lendo aquela cartilha, que é super básica. Então, ela vai começar a mostrar para você, né, que o tempo é radial, vai explicar como funciona essa lei. A mente do ego vai querer entender. Eu já vou falar para vocês. Por favor, não queiram entender. No primeiro momento, você fala, nossa, porque, claro, até então, minha mente operava 3D, capenga, e eu não sabia que isso era uma lei. Então, a cartilhinha massa, tipo, para começar com ela. Depois, aprender que nem criança, porque como esses códigos já estão dentro da gente, isso que é muito legal. Vocês não vão aprender, vocês vão lembrar. Todo mundo acha que quer aprender a lei do tempo. Se é uma lei, e ela existe, que nem a lei da gravidade, então a gente opera sobre ela, que nem eu brinquei com você nos bastidores. Falei, Carol, você é uma tormenta espectral. Se você for ver, você já está na tua missão de tormenta. Só que você não sabia disso. Você falou assim, gente, como assim tormenta? Né? Como assim que eu atormento mesmo, viu, Vânia? Eu vou falar. Não, tem uma coisa que eu faço. Conversando com você, eu falei, uau, mano, ela está na missão dela já. Só que isso vai trazer para você paz. Por quê? Você não vai querer fazer outra coisa, você vai ter mais confiança de fazer isso. E você vai ser mais inspirada, quer dizer, a sua energia vai calibrar de um jeito que você vai operar na máxima potência e mínimo esforço. Então vai ser bom para você. Quando eu entendi que eu era uma dragão cristal, eu falei, gente, o que é isso, dragão cristal? O pessoal confunde, vai para horóscopo chinês, essas coisas. Não, gente, não misture isso com outra coisa, porque isso é uma sabedoria estelar, não é uma sabedoria de terceira dimensão, de segunda dimensão, não. É de dimensões muito mais elevadas, né? É um mapa de navegação que a gente tem. Então, a gente tem que não reduzir a informação, é a primeira coisa. Não ficar desesperado para querer saber, fala meu Kim, explica meu Kim. Eu falo que um Kim, que é uma unidade, ela tem os seus 52 anos. Então, imagina, se eu fosse ler o teu Kim, eu estaria reduzindo a tua informação. Que nem para você, eu trouxe só um geral da tua energia, da tormenta, porque cada unidade vai falar dos seus 52 anos, porque são 52 anos que nenhuma coordenada se repete, porque é um ciclo siriano. Então, por exemplo, eu fiz 52 anos agora. É como se eu estivesse vivendo o meu 0 ano até meu 1 ano de idade. Eu estou realmente agora, se eu for pegar um fractal do que aconteceu comigo lá, da hora que eu nasci com a minha mãe, eu estou bem nessa fase, eu estou muito bebê, vamos pensar assim, com 52 anos. Então, como eu também estou repadronizando o meu DNA, RNA,
A lei do tempo, quando você começa a praticar todo dia, que você pega lá o mantra Kim, você tem um Kim e tem um mantra. O que é um mantra? O mantra é tua energia fatorada já, ele já está fatorado, vai ter palavra-chave, você vai ver que não tem ponto, não tem vírgula. Aquele mantra Kim, você vai falar, uau, o que é isso que eu estou falando? É uma outra língua que já tem, né, unifico com o fim de, estabilizando T, atraindo tal. Então, aquilo é como se fosse um rezo. Imagina que é um rezo poderoso. Então, se você já sabe, você tem a cartilinha, todo dia você faz o seu mantra Kim, que na verdade é um processo de recordação, né? A tua mente vai começar a operar dentro de uma outra frequência. Ela vai entrar que nem num turbo, né? E você vai começar a apagar esses programas velhos. Então, assim, as crenças vão ser, tipo, rasgadas só de você frequenciar, porque é frequência. Imagina que você está colocando todo dia tua mente numa tomada e dando uns choques nelas, assim, né? Isso, que nem para mim hoje, eu consigo pegar, às vezes, livros aqui que eu não conseguia entender, não conseguia ler. Hoje, por exemplo, eu pego uma chave de Enoch, às vezes eu leio ali, eu fico ali, eu falo, uau, aquilo parece que expande de um jeito, porque a minha mente começou a operar numa capacidade muito maior do que eu imaginava que eu podia fazer. Eu me sentia burra muitas vezes em algumas coisas. Gente, eu nunca vou entender essas coisas. Claro, eu estava com uma mente ali, como você falou, uma crença num campo que eu não conseguia acessar. Então, você vai ver que o teu lado artístico, espiritual e científico vai acontecer paralelamente, entende? Então, eu comecei a ter mais facilidade de me expressar. Que nem tá aqui falando com você hoje, apesar de dar aula em faculdade e tudo, eu percebo que a minha forma de expressar, ela se tornou mais fluida, mais ágil. E eu tinha aquela coisa mais dificultosa de falar, e que também não tem nada a ver com aquela coisa, é de câncer, é de peixe, é de aquário, é de não sei o que, essas crenças todas que a gente põe no campo para justificar, às vezes, a nossa falta de clareza mental. Tem muito mais a ver essa fala com a clareza mental do que exatamente com a possibilidade de expressar ou não. Eu tinha medo também de me expressar, porque, imagina, vir aqui falar de tudo isso, eu era louca, eu mesma não acreditava totalmente no que eu falava, porque eu não vivia isso na prática. A lei do tempo, ela me trouxe essa capacidade de experienciar a vida na totalidade dela, sem ficar duvidando das coisas, porque eu entendi que a dúvida era do ego. Então, e tudo aquilo que você vive e acredita tem a ver com a integridade, né? Então, a lei do tempo vai te pedir a tua integridade, não a tua perfeição. Então, a gente vai perceber que nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, o que ela vai trazer de novo para nós? Humanidade. Então, somos seres estelares encarnados num corpo humano. E aí você vai entender essa história, como é que a gente fez a queda. Tudo isso faz parte do processo da lei do tempo. Então aí tem livros muito legais, Carol, que eu acho legal. O Tempo e a Tecnosfera, que é incrível. Tempo e a Tecnosfera, porque a gente vai entender esse tempo artificial que aconteceu. A queda da Babilônia começou exatamente quando teve a queda das Torres Gêmeas, então ali já começou a ruir. Então, não sei se você deve ter alguma coisa no teu canal aí também falando disso. Sobre Babilônia não, mas sobre Torres Gêmeas eu tenho. Então, a Torre Gêmeas é já a queda, né? A queda dessa era, que é patriarcal, né? Então, esse patriarcal que a gente fala não é uma energia masculina, mas a energia que o calendário artificial deixou é uma lei do patriarcal. Então, todos nós estamos doentes mesmo, muito doentes como humanidade, porque a gente está se odiando, se atacando, e a gente acreditando nesse campo que na verdade é uma marionete. Se a gente for olhar tudo isso que está rolando aí, é tipo um teatro, para que a gente caia nesse jogo artificial de quem é bonzinho, de quem é malzinho, de quem é não sei das quantas, porque a gente adora esse negócio de bonzinho, malzinho, aí se ataca esse, se mata aquele, prende aquele. Os arcontes que já sabiam que a nossa mente era assim, a nossa mente artificial era assim, a mente do ego, porque a criança acredita em tudo que ela vê. Ela não sabe o que é a diferença do real e do imaginário. Verdade. A nossa mente não diferencia. Isso é real ou imaginário? Fica assistindo a televisão. Tem vários estudos científicos que mostram. Fica assistindo uma televisão muito tempo para você ver como você acha que aquilo é verdade. Deve ser por isso que tem tanta gente alienada, né? Porque tem mais televisão em casa do que família. A primeira coisa que eu fiz aqui, Carol, foi tirar a televisão. Então eu falaria, como é que você acessa isso? Primeira coisa, desliga a televisão. Começa desliga. Eu vou falar para vocês, como é que eu vou entender a lei do tempo? Experimenta ficar uma semana, né, um epital, sem assistir televisão.
já vai dar um bem-estar. Você fala, nossa, mas que bem-estar é Sem esse? ler notícia também é bom. Uma semana sem ver notícia nenhuma. Quando eu fazia isso, eu falei, gente, eu sou muito louca, porque eu falei, não, às vezes eu tenho coisas que eu nem assisto mesmo. Eu falo, gente, algumas coisas foram me tirando desse lugar. Falou, olha, filha, caminha aqui, vai trilhando esse seu caminho, se dedica para estudar, se dedica para poder ancorar esse trabalho, que vai precisar. As pessoas vão precisar desse trabalho uma hora ou outra. E a gente fica muito nesse lugar, perde muito tempo com aquilo que não deveria dar tempo. Você vê, a gente tem um tempo tão precioso, todo mundo quer o nosso tempo. Que é mesmo. Todo mundo As redes sociais estão disputando o nosso tempo. Nós estamos disputando o tempo das pessoas agora que estão nos ouvindo. Então, mas aqui, mas quando a gente está entregando algo, né, no tempo de alguém que está plantando nessa pessoa amor, esperança, vontade de aprender, a gente está entregando algo nesse tempo. Eu não sei você, mas eu fico feliz de estar aqui. Não, eu concordo plenamente, mas assim, a gente está competindo, Vânia, com milhares de pessoas que postaram um vídeo na mesma hora. O que eu quero dizer é que as pessoas têm milhares de opções de coisas para assistir. Então, só o fato delas estarem aqui agora, né, é um motivo para a gente agradecer muito as pessoas que estão assistindo aqui. E tem gente que está atrás de informação de verdade. Exato. Para dar um salto quântico. Por isso eu falei para as pessoas, como é que eu começo a lei do tempo? Primeiro, desligando a TV, né, e dizendo assim, eu lembro quem eu sou. Gente, eu não sou nada disso. Isso é um drama que tá ali. Eu tô assistindo esse filme de terror, né? Tô acreditando que esse filme de terror é verdade. Tô sendo seduzido por esse campo. Então, a cartilha da lei do tempo é um começo. Eu vou lá e pego o meu Kim, faço meu mantra Kim. Só de vocês fazerem isso uma semana, aí vocês colocam embaixo da live aí da Carol o que aconteceu com vocês uma semana. Só para vocês fazer também. A televisão eu já não assisto. Vou fazer o Paranauê do mantra do Kim. O mantra Kim, porque o mantra Kim, como ele é um frequenciador solar e lunar, então os 20 selos solares é a comunicação direta nossa com o Sol. E os tons é som. Então a nossa galáxia ela é pura luz e som. Então isso vai formar a geometria sagrada, né? Que todo mundo da geometria sagrada. Quando eu frequencio luz e som dentro dessa geometria sagrada em mim, eu ativo coisas em mim que eu digo, meu Deus, o que eu ativei em mim mesmo? A gente tem um grupo nosso, né, que eu deixei chamado Berçário Galáctico, que é gratuito, que a gente faz aqui para as pessoas que estão chegando, para poder todo dia lá a gente coloca uma meditação, tudo para poder aprender sobre esse grupo é aonde? É no WhatsApp? No Telegram? Me passa o link depois para eu poder colocar aqui na descrição para o pessoal entrar. Porque lá a gente posta todo dia, né? A gente coloca todo dia o selo do dia, uma meditaçãozinha de 5 minutinhos que foi feito por uma outra pessoa também dentro da lei do tempo, para ajudar as pessoas a começarem a conhecer um pouquinho a energia do selo, para entender aquilo de uma forma mais, vamos pensar assim, mais fácil, que nem criança, né? Porque depois tem facilitador, depois tem cursos, depois tem muitas coisas legais, mas não dá para pular etapa. Não dá para pular etapa, porque senão ela vai para a mente e não vai para a praxis, né? Então, eu venho trabalhando muito, assim, em todos os canais que eu tenho, eu falo, gente, vamos devagarzinho, que nem criança. É uma linguagem que já está dentro de você, você não vai aprender, você vai lembrar, e é você que vai decodificar, não é a Vânia. Então, eu não posso ler o que está dentro da Carol, mas eu posso ajudar a Carol a lembrar disso e a ativar isso. Então, começar pelo básico. A meditação da mente natural, a prece às 7 direções galácticas, porque o Dr. José Argüelles, que decodificou a tumba do Pakal Votan, né, que era o rei, que ele que trouxe toda essa sabedoria, então ele estava lá no México quando ele foi decodificado, que nem o Dr. Urtac, quando foi levado para poder decodificar a pictografia da chave de Enoch. Ou então, o Roy Rich, quando foi levado para os reinos intraterrenos. Isso, eu falo que assim, eu não sei o que acontece, daqui a pouco eu posso ser levada para algum campo desse também, para trazer uma informação. Todos esses seres são levados para algum lugar para trazer uma informação para o bem da coletividade, né? Então, assim, e a gente acaba às vezes pichando essas coisas, mas deve ser muito louco, a gente tem que respirar um pouco, né? Temos que respirar um pouco, eu acho que é voltar a respirar, meditar um pouco e falar, peraí, vamos ver se é verdade. Igual a gente que fala assim, vamos lá verificar, deixa eu ver quem é esse cara aí. Onde que ele começou mesmo? Intraterra? Existe intraterra? Deixa eu ver lá intraterra. Eu também sou bem pesquisadora, Carol. Eu também, no primeiro momento, dou um passo para trás. Eu olho, observo. Deixa eu ver se isso aqui... A lei do tempo mesmo. Eu fui estudar um monte de coisa para poder me conectar com isso.
e está conectado com coisas que eu vivo. Por exemplo, quando eu olho, é pura constelação familiar, né? Ele é constelação familiar. Você fala assim, então todas as teorias e as técnicas são tiradas de dentro de um campo biotelepático que já existe, e todas essas ciências são tiradas desse mesmo campo. Então por que a gente está brigando? Qual é melhor, qual é pior? Usa todas. Usamos da todas que tem necessidade. Então, começar por aí é um bom começo. Tem livros legais, esse que eu mostrei para vocês, tem um que eu super indico mesmo para começar, porque tem toda a história cósmica, que é esse aqui, ó, Acesso ao Teu Ser Multidimensional, uma chave para a história cósmica. Aqui é um resumo das 7 crônicas da história cósmica, né? E aí tem toda a ciência da lei do tempo ali nessas 7 crônicas. E aqui é um resumo. Isso aqui chegou para a gente agora no Brasil, não tinha, só tinha nos Estados Unidos, conseguiram traduzir esse material, então tem tudo explicando quem são os maias galácticos, a lei do tempo, como é que aconteceu essa guerra dos céus, né? Que nem, por exemplo, a gente tem Maldek, que é um planeta, que ninguém questiona Maldek. Eu fico perguntando assim, o que vocês fazem com Maldek quando vocês fazem leitura das coisas? Que é um planeta que existe também, que existia. Lá na astronomia se fala, né? É? Astrologia, desculpa. Na astrologia, eu digo assim, o que vocês fazem com Maldek? É um planeta que existia, que quando teve a explosão lá, a briga entre Júpiter e Saturno, Maldek explodiu. E para onde foram as almas de Maldek? Onde vocês acham que estão as almas de Maldek? Estão na Terra, né? Mesma coisa, a população de Marte foi incinerada. Cadê a população de Marte? Onde que elas tiveram que encarnar para poder reparar esse negócio? Então, quer dizer, a gente não questiona nada, né? Então, eu acho que a primeira coisa é questionar tudo. Quero viver a lei do tempo, vou questionar tudo, todas as minhas crenças, vou precisar olhar para o cosmo com outro olhar. Uau, nunca tinha pensado em Sírios, deixa eu ver quem é Sírios, deixa eu ver essa questão das Pleiades, deixa eu ver a sonda de Arcturus, tem lá o Fator Maia, que foi um dos primeiros livros que o Dr. José Argüelles deixou. Ele foi um baita cientista, o Dr. José Argüelles, que trouxe, que decodificou isso para nós. Então, ele e a esposa dele, que é a Loudine, né, que é o casal, ele é 11 e ela é 22, os dois dão 33, que é um outro número sagrado, né, e aí a Rainha Vermelha, que foi discípula dele, foi a tumba que foi aberta também, então todos esses códigos já estavam deixados, é como se eles tivessem viajado no tempo, e vai falar, bom, lá em 2012, eles vão se ferrar, eles vão saber lá que vão ter que fazer uma corrida, né, contra eles mesmos, e vai chegar um momento que vai afunilar, né, o que a gente está fazendo é exatamente isso, está afunilando. Quando terminar o mapa dos 9 anos, a gente vai estar com um funil desse tamanho assim, ó. A minha pergunta é, quem se escolhe ser escolhido? Eu queria ser um dos 144 mil, né? Tem um monte de teoria dos 144 mil. Isso está nos livros da Chave de Enoque, isso está em vários livros sagrados, isso está escrito na Lei do Tempo, na profecia dos maias. Os maias são profetas do tempo. Então, eles já sabiam o que ia acontecer. Se tem alguém que tem a previsão dessa humanidade que está agora, são os maias. Eles sabiam, eram navegadores. Por isso que eles foram embora, né? Se eu soubesse de uma bucha dessa, eu também ia querer sumir. Eu vou falar para você, Carol, eu não sei até onde eu vou aqui nesse aqui agora na Terra, mas eu venho me trabalhando, porque, não sei se você sabe, antes da queda a gente conseguia fazer teletransporte, a gente conseguia fazer restauração de membros, quer dizer, a gente está operando hoje que nem uma lata velha, fisicamente falando. Tá ruim. Ruim. Então, se a gente puder sincronizar com tudo isso, como? Silenciando, meditando, respirando. As mensagens são as mesmas que Cristo deixou, que Buda deixou, que Krishna deixou, que a lei do tempo fala, que as profecias maias. Só que a gente vai mudando o tempo e a gente vai precisando de outros profetas. Então, essa profecia tinha que chegar agora na Terra. Agora que a Terra está pronta para entender seres ultraterrestres, porque os maias galácticos não são seres daqui, são ultraterrestres, que nem são os Elohims, os Bnei Or, os Bnei Elohims, que são seres que navegam no tempo através de Merkaba. Eles não viajam no tempo em nave espacial, eles trabalham por Merkaba. Então, por exemplo, quando você fala um arcanjo Miguel, ele chega numa Merkaba. Quando você fala em seres angélicos, eles chegam numa Merkaba, eles não chegam vindo de nave, voando no espaço sideral, né? Mas a Merkaba, quando gira, ela cria um campo de força e você olhando parece uma nave. Então, realmente, é por isso que tem essa interpretação.
Então, quando a gente começa a interligar a lei do tempo, você vai perceber que todas as ciências, elas vão se encaixar. Então, são muitas ciências juntos. Então, para mim, que estou com medicina chinesa há muito tempo, trabalho com constelação, estou nesse campo quântico há muito tempo, né? Até porque eu trabalho com o corpo humano, então o corpo humano, para mim, é uma nave. E hoje eu entendi porque que eu não me conectava com a educação física e esse corpo humano como é tratado, né? Então, como eu também fiz Rolfing, né? Que é uma técnica que trabalha a fáscia. Então, eu fui entendendo essa tecedura, que o corpo humano, ele era uma nave. Então, como é que eu viajo no tempo? Através do meu corpo. Que aí, se eu não tiver consciência do meu corpo, conectar que eu tenho 10 dedos da mão e 10 dos pés, e cada dedo desse é um selo, cada articulação é um tom, que eu recebo a energia através desses vórtices de energia, que é meu próprio corpo, então eu não conheço nada. Se eu não conheço meu próprio corpo, que é a casa que eu moro, que eu vou precisar de soltar esse corpo quando eu for embora, eu vou precisar fazer essa desconexão desse corpo para poder voltar para a minha estrela de origem. Então, eu tenho que aprender a operar essa nave. E a lei do tempo é uma operação do próprio corpo físico com o corpo da Terra. Então, eu vou conectar os 7 chakras do corpo humano com os 5 chakras da Terra. Então, se você for ver, é uma missão intergaláctica. E é na Terra, não é tipo, vou sair daqui, vou meditar, vou fazer viagem, não sei da... Não, a operação espacial é na Terra. Não é tipo fora da Terra. A gente traz esse conhecimento e apoia ele na Terra. Então, parece difícil no primeiro momento, mas é tudo uma questão de começar a entender essa linguagem, porque é uma linguagem, que nem você é professora de inglês, eu ensino essa linguagem, essa língua eu sei falar, né? E é uma linguagem futurista, é uma linguagem do futuro, a gente vai falar essa língua, né? Então, é uma língua que unifica. Por isso que a bandeira da paz e a cultura galáctica estão juntas, porque uma é uma unidade de ciência, espiritualidade e arte na cultura da paz, e outra é uma linguagem telepática única. Todos os seres falam essa linguagem aqui e fora da galáxia. Então, a gente tem que aprender essa linguagem antes de ir embora. Por exemplo, eu queria ter outras experiências sem ser a Terra. Não sei você, né? Outras experiências intergalácticas. Mas se você precisar voltar para a Terra, que você seja jogada numa linha do tempo aonde você pode trazer essa questão. Eu tenho me trabalhado, porque se eu voltar para a Terra, que ano que eu vou voltar? Sei lá, eu vou voltar em 2052, não em 2025, que as pessoas ainda estão brigando, né? Então, quando você tem essa capacidade de viajar no tempo, olha que legal isso, né? A gente não tinha essa noção. Que você volte, eu tenho até amigos nossos que já trabalham no campo mais avançado do que eu, no sentido de telepatia, falam, olha, eu quero voltar para a Terra, mas eu quero voltar quando tiver terminado todo esse rolê todo e já tiver com uma outra cultura implantada aqui na Terra. Porque você pode escolher, inclusive, dentro do teu processo evolucionário, se você quer estar na Terra ou não, se você quer voltar para ajudar, que linha do tempo você quer voltar, se você tiver consciência do que você está fazendo, do teu livre-arbítrio, porque, na verdade, a lei do tempo vai te resgatar de novo o teu maior poder, que é o livre-arbítrio, para a gente poder fazer as escolhas corretas na coordenada correta. Então, hoje tem um monte de coordenada rolando aqui nessa live. A gente já fez as práticas matinais hoje, então eu já sei que o campo hoje está mais kármico. Já sei que hoje todo mundo que cruzar meu caminho está dentro de um campo mais kármico. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não vou lidar da mesma forma como eu lidei, de repente, em 937, lá, quando eu e a Carol tinham pego palma na outra e batido na cabeça. Entendeu? Já foi a fase uga-uga. Agora eu encontrei a Carol numa outra linha do tempo e a gente está aqui trocando uma super experiência, levando uma mensagem de amor, paz, de esperança para as pessoas, e a gente vai poder mudar essa realidade minha, dela e de quem vai nos ouvir. Então, quando eu tenho essa consciência que eu estou viajando o tempo inteiro no tempo, eu vou ver o que eu faço com o passado, o que eu faço com o futuro, e eu falo, não, gente, eu tô nessa vida aqui agora, tá. Ai, gente, tá tudo bem, tô ótimo, beleza, e não vou ficar nessa vibe desse inconsciente coletivo, e não fico, eu não entro nessa vibe, eu digo, quem vai tirar minha paz? Só se eu der poder para quem vai querer tirar, seja quem for. Então, você se torna um ativista de verdade. Um ativista é quem tá ativo, que é para quem tá consciente no campo e sabe do poder dessa neutralidade que é. E não tem problema, pode me levar para os lugares mais... Gente, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo e qual é a minha tarefa, quem que vai dizer para mim o que está certo e o que está errado?
É verdade. Vânia, eu queria agradecer demais o seu tempo, a sua explicação, o teu conhecimento. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Eu vou deixar teu Instagram aparecendo aqui. E tem mais alguma maneira das pessoas entrarem em contato com você? Eu Além do tô pedindo, Instagram? como está chegando bastante gente, eu tô pedindo que seja pelo Telegram, porque lá eu tô Tá conseguindo bom, vou deixar também o link. eu tô conseguindo orientar, porque o pessoal começa a mandar às vezes mensagem direct, essas coisas, fica mais difícil Fica da gente. muito confuso, né? Fica porque a gente não dá conta, não é um lugar também da gente conseguir trocar, né? E lá, para a gente ter um grupo maior, a gente consegue orientar as pessoas que estão chegando. Eu tô bem nesse lugar de ajudar as pessoas a começarem. Eu amo fazer isso, né? De orientar por onde começa e acalmar um pouco, porque eu sei que quando chega uma informação dessa, a pessoa fala: uau, nossa, Choquei. onde que eu estava que eu não sabia disso? E também não é para assustar as pessoas, é para dizer: nossa, às vezes eu estou entendendo a minha missão, só que eu estava inseguro da minha missão. Que nem eu falei para você, Carol, você já está na tua missão. Escutando você falar, escutando a tua história, um pouquinho que eu falei, uau, ela é uma tormenta. Então, eu sou atormentada e atormento os outros. E aquilo que eu te falei, a tormenta ela vai sacudir mesmo. Ela veio para sacudir, ela veio para tirar todo tipo de coisa que tiver num campo que tem distorção. A tormenta ela tá investigando ali. Ela fala: peraí, deixa eu levantar esse negócio aqui. Ai, o que são esses bichos que estão aqui embaixo? Quem colocou esses bichos aqui embaixo? Né? Então você já está na tua missão planetária. Só que quando você entender o sincronário, você vai falar: nossa, ninguém mais vai me tirar desse lugar aqui. Então você vai começar a se tornar uma potência dentro do seu servir. Você vai entender que isso é teu servir planetário. Então você fala assim: bom, eu dou aula de inglês, mas o meu servir planetário é esse canal que eu montei aqui. Esse canal aqui eu estou ajudando a disseminar planetariamente. Então você já presta um serviço planetário. Esse seu programa, essa sua live, já é um programa planetário. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, me conectando com pessoas que já estão na sua missão, né? E eu tô aqui para te ajudar também, eu, como todas as pessoas que você entrevista, a levar uma informação de qualidade para que as pessoas possam voltar. Fala: gente, deu ruim, vamos voltar, vamos pegar essas informações, vamos montar essa civilização galáctica de novo, em paz e harmonia. Por isso que, para mim, a bandeira da paz, como a gente começou, é a bandeira que eu levanto. Nós só temos uma bandeira para defender, que é ciência, arte, espiritualidade, ciência, arte na cultura da paz, porque assim a gente vai conseguir se entender, a gente vai conseguir se respeitar, a gente vai conseguir aprender um com o outro, e esse próximo anel que vai acabar agora, dia 25 de julho, é o último dia, é o dia fora do tempo. Nosso ano começa 26 de julho. Então, isso também é bem importante. Nós não estamos, né? Não estamos, sempre 26 de julho é o primeiro dia. Né? Então, isso é bem importante das pessoas saberem. Quando começa a contagem siriana, é o alinhamento de Sírios, do Sol, da Lua, de todo o alinhamento nosso galáctico começa dia 25 de julho, que é esse alinhamento, que é o dia fora do tempo. Dia 26 começa a contagem nova. Então, começa um novo anel, começa todo um processo. Então, isso é lindo, né? Porque aí você começa a entender a linguagem que está sendo falada ali e qual que é a próxima tônica. Próxima tônica é sem mimimi. Acho que esse é o resumo do próximo anel. Perigoso isso aí. Zero mimimi. Vai ser um anel de muita limpeza, até porque tem lua e tormenta. Você é tormenta, né? Então vai ser um anel de lua autoexistente, as nossas emoções vão ter que estar no comando, ou seja, eu não vou poder entrar no drama do outro, eu vou ter que ficar com o meu drama, dar conta, é um drama por dia, e resolvo meu drama, saio, resolvo outro drama, saio. Vai ter desse jeito. Vai ser um anel inteiro de... Por quê? Porque está estreitando, né? E as nossas emoções, por incrível que pareça, ela é o nosso portal da espiritualidade. Todo mundo acha que não é, mas é a emoção que dá portal de passagem para a espiritualidade emergir na nossa vida. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês, e a gente se vê, então, na nossa próxima entrevista. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar um like, se inscreva aqui no canal. Se você for novo por aqui, já vou deixando o spoiler apenas para quem assistiu até o final desse vídeo, que em setembro nós teremos uma das mais arreganhadoras de consciência entrevistas que você já viu nesse canal. Então já se prepare e fica por aqui. Um beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que vai!